Olá, covidianos e covidianas, aqui Dr. João Borzino para iniciar uma live fantástica hoje com uma amiga e neurologista, doutora Ana Paula Penha, que já está aqui, que já vai visualizar aqui, ó, já está aqui pronto, transmitir ao vivo. Estou ela aqui neste momento. Vamos ver. Aqui, já estou aguardando ela já vai entrar já para nós conversarmos. Ah, está ela! Olá, tudo bem? Tudo bem, e você, querida? Como tá tu? Como está tudo Graças aí? a Por Deus, aí? tudo bem também. Tá me ouvindo bem? Eu estou te ouvindo bem? Tá me ouvindo bem daqui também? Tudo certo, tudo jóia. Ah, tá. Obrigada, viu? Então, Obrigada pelo convite. eu que tenho que agradecer por essa oportunidade que nós nos damos aqui, de estar fazendo essa coisa fantástica, que é poder falar de ansiedade para esse povo ansioso, né? Com certeza. Que a ansiedade está sobrando aí, a coisa estava ruim antes do Covid, põe Covid aí, piora tudo. Com Mas certeza. vamos lá, hoje é a sua vez aqui. Eu não preciso me apresentar, você precisa se apresentar, então, por favor, Vamos lá. apresentações, a sua vez agora. Manda a Então Paula, vamos apresente-se, lá. minha amiga. Eu sou a Ana Paula Penha, médica neurologista, amiga de Dr. João Borzino, meu querido amigo Johnny, lá da Faculdade de Santos, quando ele ainda não era famoso. E Até eu hoje está sou, eu desse sou, neuro, é, eu sou neurologista e tenho consultório aqui em São Bernardo. Fiz neurologia no HC, na USP, enfim. E no sábado fizemos uma live no meu canal com a participação do Dr. João Borzino, que foi super bacana. Falamos aí de saúde sexual na quarentena, bombou, o pessoal adorou. E agora estou aqui a convite dele, muito feliz por estar falando com vocês a respeito de ansiedade, de saúde mental, dos aspectos mais aí neurofisiológicos de tudo isso. Então, muito bem, maravilha, está aqui apresentada minha amiga desde a época de faculdade, de velhos idos, de priscas eras, né? E vamos ao assunto em si, minha querida P, que é P, né? Porque era o apelido É P, pois da é. P, E né? para mim você é o Johnny, É né? o Para mim Johnny, você é exatamente. Johnny, pois é. Esta é a P do velho batuque que a gente fazia no amarelinho na frente da faculdade, né? Não vamos entrar em maiores detalhes para não Não passar me mais vergonha, entrega, não me né? entrega, exato. Não vamos lá, que senão, né? Se um começar a entregar o outro aqui, aí vai ser um terror, Ferrou, né? Ferrou. ferrou. Então, vamos lá. O P, fala um pouquinho para mim sobre. Eu achava que era legal a gente começar a falar sobre neuroplasticidade, que é um negócio que tem sido muito comentado por aí. Todo mundo fala sobre comportamento e neuroplasticidade. Então, explica para a gente o que é neuroplasticidade, comportamento, o que uma coisa Uhum. influencia na outra. Por favor, dá uma aulinha para a gente aqui. Legal. Então é assim, a neuroplasticidade, é claro que é uma aulinha para todo mundo que está seguindo a gente, né? Doutor João Borzino super domina aí esse assunto, mas é o seguinte, é um ramo aí da neurociência, né? Que estuda justamente a capacidade dos nossos neurônios de fazer novas conexões, né? Basicamente é isso, tá? E a neuroplasticidade, pessoal, ela é quando a gente consegue fazer com que o nosso cérebro desenvolva novas habilidades, novos aprendizados, novos comportamentos, né? E isso tem uma série de aplicações aí na nossa vida. Então, a neuroplasticidade tem sido um campo de experimentos, né? Na neurologia, na neurociência, na psiquiatria, porque justamente não é só quando, por exemplo, vamos falar da neurologia, né? Então, se eu tenho um AVC, eu tenho uma lesão cerebral ali no determinado local e através da neuroplasticidade, da reabilitação, eu vou fazer com que outras áreas do meu cérebro vão lá fazer aquela função que ficou morta, vamos dizer assim, por causa do AVC, tá? Então, essa seria a neuroplasticidade mais estrutural, quando uma área pega o papel da outra, né? Quando, por exemplo, eu tenho um paciente que é cego, que ele não tem lá direitinho o córtex occipital ali funcionando, e aí, mas em compensação, esse córtex visual, ele faz a função, talvez, de melhorar a audição, o olfato, né? Então, é mais ou menos isso.
Porém, a gente tem na área da neurociência, na área da psiquiatria, da psicoterapia, a gente tem, por exemplo, a plasticidade neuronal sendo usado, né, a neuroplasticidade sendo usado e estudado como um excelente mecanismo para que a gente possa modular os nossos comportamentos, que a gente possa reaprender, que a gente possa evoluir na vida, né? Acho que neuroplasticidade nada mais é, Johnny, do que uma grande capacidade que a gente tem de evolução, né? E a gente sabe que a neuroplasticidade, ela vai reduzindo ao longo do tempo. Então, as pessoas mais idosas, infelizmente, elas têm uma capacidade de plasticidade neuronal muito menor. E para a gente garantir a saúde do nosso cérebro, a gente tem uma série de coisas aí que a gente pode falar durante a live para garantir que essa neuroplasticidade perdure aí o maior tempo possível. Então, deixa eu ver se eu entendi. É assim, o pessoal confunde muito que, assim, na verdade, neuroplasticidade não é uma regeneração neuronal, né? Na verdade, da fibra do neurônio, né? Porque aquela pessoa confunde muito. Neurônio não se reproduz de novo depois que a gente nasceu, né? Então, assim, neuroplasticidade é a capacidade de fazer outras conexões, né? Tá naquele matagal de conexão, ele fazer outras conexões como se fosse uma artéria colateral no coração para quem está entupido, alguma coisa do tipo assim, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A gente tem, exatamente, a gente tem dois tipos de plasticidade, basicamente. A gente tem a plasticidade sináptica. Lembra que a gente tem dois neurônios, pessoal? Lembram lá das aulas de biologia? Os dois neurônios, eles se unem através da sinapse, né? E tem gente que só tem dois mesmo. Só tem dois, exatamente. Na política tem muita gente que só tem dois. Pois é. Então, existe a plasticidade sináptica, tá? Então, a gente precisa... essa plasticidade é um fortalecimento dessa sinapse que já existe, tá? Ou eu tenho a plasticidade estrutural, onde o meu neurônio, o prolongamento do neurônio, né, que são os axônios, eles vão ganhando corpo, eles vão como se estivesse fazendo musculação ali, né? Então eles vão ficando fortes, assim, que nem o Dr. João Borzino, eles vão ficando todos sarados, né? Saradaço, então... saradaço. Deixa eu te perguntar, desculpa te interromper, ó. A Jusona tá aqui falando, Patrícia, estão perguntando que pegaram o barco andando aqui e vamos voltando aqui. Estão perguntando, mas qual que é a pauta, hein? O que estão falando? Vamos explicar que a pauta de hoje é a ansiedade e o estresse visto à luz da neurociência, né? Visto pela neurociência. É sobre isso que estamos falando, tá, Jusona? Você que é otorrino. A Jusona tá aí metendo bedelho? Tá aqui, isso? Tá aqui. Tá aqui. Querida. Tá aqui. Ela fica metendo bedelho. Jushakur já tá aqui, ela não se aguentou. Beijo pra ela, linda. Beijo pra Jusona, que operou meu nariz já também, ela e a Rê já fizeram nossa, tiraram tudo, não ficou nada. Por isso que você ficou com o nariz bonito, porque você tinha um nariz terrível na faculdade. Eu tinha um nariz terrível, mas pra dentro, então não tem mais nada. Tem só um buracão, eu não posso nem imaginar essa cena. Ai, que coisa nojenta. Elas fizeram coisas incríveis aqui, ela adoraram, meteram a picareta, coisa louca. Duas cirurgias no mesmo ano. Meu Deus do céu. Mas e olha que você tem um nariz grande. Bom, vamos lá. Então a gente está falando de ansiedade, pessoal, mas a gente começou aqui falando de neuroplasticidade, que é uma coisa importante que depois a gente vai conseguir entender de que forma a gente vai juntar a neuroplasticidade com a ansiedade. Acho que é isso. Já vamos emendar, Pê. Então vamos falar assim. O que assim, essa coisa, então, assim, como é que funciona fisiologicamente, né? Quer dizer, como é que fica o funcionamento do nosso cérebro sob estressores, sob estresse, sobre ansiedade, né? O nosso cérebro pesado, né? Como é que funciona lá dentro e o que ele vai causar com a neuroplasticidade? O que ele vai fazer? Então é assim, pessoal. O pessoal que já segue o Dr. Borzino tá craque de saber, já tá tá careca, porque o Dr. Borzino tá sempre falando, eu sigo os vídeos dele e ele tá sempre falando disso. Mas, basicamente, para quem está entrando no assunto agora, é o seguinte, a gente tem lá um estressor externo, né? Que é um estímulo que a gente pode ter simplesmente uma sensação de medo, né? Então eu tenho medo, que é um medo natural,
ou eu posso ter uma reação exacerbada a esse estímulo estressor externo, tá? Se eu tiver essa reação exacerbada, o que, que vai acontecer? Eu tenho lá o meu hipotálamo, que é o grande maestro de todas as nossas, que fica no nosso sistema límbico, que ele é o grande maestro de todas as nossas conexões aí ansiosas, vamos dizer assim. Então, a partir do hipotálamo, não... Não, que ele é culpado por tudo isso. Culpado. Mas a amígdala é muito pior. A amígdala é muito pior, é verdade. É muito pior. O hipotálamo, ele é o paizão ali, mas a amígdala é aquele filho que dá trabalho. A amígdala que executa, a amígdala executa. Exatamente. É o filho que dá trabalho. É o algoz. É o adolescente, exato. Então, o que está acontecendo? Eu tenho o hipotálamo, que é o grande maestro disso, e ele vai ativar através de duas vias, de uma forma bem simples. Uma via ele ativa sistema nervoso autônomo simpático, liberação de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, tá? Que faz todas aquelas reações do nosso corpo de lutar ou fugir, né? Que a gente estudou lá nas aulas de biologia. Então, aquelas reações que a gente tem de taquicardia, vasoconstrição. Então, a gente vê que a gente fica com sensação, às vezes, de frio, de calor nas extremidades, formigamento, falta de ar, a nossa pupila dilata, enfim, todas aquelas sensações aí adrenérgicas, né? Assustado, que também é quando a gente toma um susto, tudo que acontece. Quando toma um susto, e também a gente tem adrenalina para as coisas boas, né? Então tem coisas que a gente faz que são boas, como a própria atividade sexual, aí, que é o campo de atuação do Dr. Johnny. O pico do orgasmo de adrenalina, que dá o pico do orgasmo. Exatamente. Então eu vou ter todas essas alterações, tá? Aqui a gente está falando de adrenalina ruim, não na adrenalina boa ali relacionada ao orgasmo. Então, além da via então, do sistema nervoso da adrenalina, autônomo, visceral, eu também vou ter, pessoal, uma liberação de outra via que vai ativar, através do hipotálamo, a hipófise adrenal e no final vai produzir cortisol. O cortisol, né, é aquela substância que é o grande causador de estresse, tá? O cortisol é o grande culpado, é o algoz, né, do nosso corpo quando a gente fala de estresse, tá? Então a gente tem essas duas vias, mas que no final causam junto ali uma grande reviravolta no nosso organismo, que causa elevação de pressão arterial, alteração de hormônios, aumento de peso, distúrbios de sono, alteração da imunidade e por aí vai. Então, isso quer dizer assim, por exemplo, o pessoal entender assim, o cortisol é aquele hormônio que o pessoal não está acostumado a chamar de cortisona, né? Que quando tem alguma inflamação, alguma coisa muito forte assim, toma exógeno, ou seja, toma de fora, toma uma injeção daquilo. É um dos inflamatórios mais potentes que existem no mundo, né? Que a gente mesmo produz, né? E é uma defesa. A gente poderia chamar de uma defesa do corpo essa liberação de cortisol? Exato, é uma defesa do corpo que, assim, pessoal, numa quantidade adequada, razoável, ok, a gente, né, manda bem e segura e tá tudo certo. O problema é quando isso foge do controle. Esse estresse crônico, ele é completamente deletério para o nosso organismo. Então, o estresse crônico associado a patologias de transtornos de ansiedade. Então, quem tem, por exemplo, síndrome do pânico, transtornos, né, obsessivos compulsivos, agorafobia, enfim. Transtornos de estresse aí causado por estresse de trabalho. Então, o burnout é uma síndrome, né? É uma doença que a gente sabe que tem muito estresse envolvido, o estresse pós-traumático, enfim. Todo estresse que ele é em excesso, ele vai causar muito prejuízo para o meu organismo. Não só prejuízo mental, de ficar mais triste, menos produtivo, com as minhas funções executivas alteradas, mas também eu vou ter alterações físicas. Eu chego até, pessoal, até alterações de imunidade. Né? E aí, Johnny, uma coisa que a gente tem falado atualmente, nesse período que todo mundo está tentando encontrar uma forma de preservar a imunidade, né? Que é por conta do Covid, enfim, está todo mundo querendo se manter com a sua imunidade tonificada e a gente fica aí com esse estresse aumentado, até por conta da própria pandemia, quarentena e tal, a gente não está ajudando o nosso sistema imunológico.
Exato, eu acho que um bom exemplo que a gente tem para isso aí, né, Pê, é aquela história por exemplo, do quem estoura herpes bucal, né? Você pode ver que quando a pessoa fica triste, estoura a herpes, né? Não só quando ela fica triste, Exato, ou seja, é porque baixou, a tristeza fez com que baixasse a imunidade dela. O vírus está sempre lá parado no nervo facial, né? Ou seja, exato. no trigêmeo, né? E ele vai, assim, o nosso sistema imune está sempre combatendo ele. Uhum. Quando ele dá uma brecha, o vírus, plá, estoura aquelas bolhas todas que a gente já conhece, quem tem herpes adora aquilo. Então, quando a pessoa fica triste, tá aí a prova de que somatiza, né? Que faz, Exato. né? Isso é uma prova, acho que simples para o As pessoal. próprias doenças autoimunes, né, Johnny? Então, por exemplo, as doenças autoimunes, lúpus, artrite reumatoide, a esclerose múltipla, que é uma doença da minha área, né, da Sim, neurologia, é uma doença autoimune, a gente sabe que estão diretamente ligadas à quantidade de estresse que você passa, né? Então, além, claro, dessas reativações de vírus, herpes zoster e tudo isso, então, para a gente ver, pessoal, que o estresse, a ansiedade, né, que são as pautas aí do Dr. Borzino, são assuntos, assim, de extrema importância. É fundamental que a gente olhe para isso com cuidado e que a gente pare para pensar sobre isso, sabe? Que a gente saia um pouco do automático, daquela coisa que eu costumo dizer, que a gente está sempre esticando a corda, né? Sempre achando que sim. pode fazer mais, que pode dormir menos, que pode dar conta do mundo, que pode enfiar 48 horas dentro de 24, né? E isso a Ah, longo prazo é um horror. ao longo prazo vai ter associado às doenças crônico-degenerativas, então, né? Isso pode ser causa ou contribuir, Exatamente. né? Quer Não, dizer, na minha área também, inclusive, só tocando nesse assunto uhum. para fortalecer aí esse raciocínio, lá na frente, pessoal, Parkinson, Alzheimer, tá certo? Tem uma série de estudos hoje em dia relacionando a qualidade de vida que você tem quando você é mais novo com essas doenças degenerativas no futuro. Então, criançada, só para vocês entenderem uma coisa só, que o cérebro ele é um órgão que funciona junto com os outros, entendeu? Ele é tudo junto, tá? Nosso, porque o pessoal não entende que assim, que uma doença crônica, tipo a diabetes ou alguma coisa do tipo assim, é uma coisa que incide no organismo como inteiro, como um todo, né? Quer Uhum, dizer, aquilo que faz bem para o coração é o que faz bem para o cérebro. Aquilo que faz. Por quê? Porque é um órgão cheio de artérias, né? Quer dizer, é um órgão que precisa também do mesmo aporte sanguíneo, etc e tal. E uma doença, por exemplo, arterial, ela não está focada só num lugar, né? Quer dizer, ela é sistêmica, né? Ela claro. está pegando tudo, né? Um outro exemplo do que você está falando, né? Que assim, nós somos uma máquina que funciona tudo junto ali, pessoal. Não dá para separar, né? Ah, isso aqui faz bem para o coração, isso faz bem para o cérebro, isso faz bem para o meu peso. Então, eu vou tirar um exemplo. A alimentação saudável, né? A gente sabe cada vez mais a importância da alimentação saudável para o corpo, para o bem-estar, para uma série de coisas, para controle de doenças cardiovasculares, né? Mas colocando nesse contexto do que a gente está falando agora, tem um monte de estudos que mostram que a alimentação saudável melhora a plasticidade neuronal. Aquilo que a gente Olha. está falando no começo, né? Então, o que Uhum. melhora a plasticidade neuronal? Alimentação saudável. Se eu comer uma porrada de gordura, de fast food, de coisa de tranqueira, de refrigerante, de álcool, né? Com certeza, os meus axônios lá, lembra que eu falei que eles querem ficar fortes, as sinapses que querem se fortalecer, não vai rolar, pessoal, não vai ter isso, né? Então, para eu ter uma neuroplasticidade bacana, eu preciso me alimentar bem, eu preciso dormir bem. E vocês estão cansados de ouvir que tudo isso é bom para um monte de outras coisas, né? Acho que é por aí. Muito bem. E explica uma coisa para a gente assim, e qual que é a relação? Porque assim, as pessoas não entendem muito bem isso. E tanto que eu escuto as pessoas perguntarem o tempo todo, falam assim, ah, nós somos filhos criados pelos mesmos pais, não sei o quê. Eu sou muito calmo, meu irmão é muito estressado, né? A minha Uhum. mãe saiu tipo minha mãe e eu saí tipo meu pai, alguma coisa assim. Como que
os estressores, né? Quer dizer, as coisas que incidem diferente em cada pessoa. Tem gente que é mais calma, tem gente que é mais nervosa. Tem gente que vai sofrer mais com o estresse da vida, tem gente que vai sofrer menos com o estresse da vida. Onde está a Uhum. diferença? Por que essas pessoas são diferentes? Porque cada um Tá. passa... um adoece, outro não. Um adoece mais, outro menos. Perfeito, Pelo mesmo perfeito motivo. a tua colocação. Acho que a gente tem que entender algumas coisas. Primeira coisa é que somos seres únicos, individuais, né? A gente vem aí com um pacote de carga genética e a gente. Eu tenho filhas gêmeas, você sabe disso, e as minhas gêmeas são completamente diferentes, né? Água e vinho, não tem nada a ver uma com a outra. Isso é a maior prova para mim de que realmente somos seres individuais. Além da questão genética, então, a gente tem uma suscetibilidade, né, uma vulnerabilidade individual de quanto a gente vai tolerar de fator estressor, né? O quanto que a gente vai ter de habilidade de lidar com as adversidades da vida. Então, por exemplo, funciona assim. O Johnny, por exemplo, é um cara bacana, é um cara que você pode brincar com ele, encher o saco dele, falar um monte para ele, eu sei porque eu sou amiga dele. E o Johnny é um cara cuca fresca e, meu, para ele se preocupar, olha, vai demorar, tem que bater muito ali. Isso ele já era, não é porque ele é psiquiatra super conhecido, reconhecido, não. Isso ele era, sempre foi assim, né? Lá na faculdade. Tem outras pessoas que já são mais melindradas, né? Então, se eu chegar e falar para ele assim, pô, Johnny, você tá velho pra caramba, meu, esse cabelo branco não tá rolando, não. Vou O pintar. cara, eu vou pintar, o cara vai ficar encanado, o cara não vai parar de pensar nisso, isso vai pegar nele de uma forma, ele não lida com crítica, enfim. Então, a habilidade de cada um de reagir às adversidades da vida, isso é completamente individual, isso tem um fator genético e tem a tal da epigenética, né? Que são os fatores genéticos modificados pelo ambiente. Né? De que forma a gente se relaciona com isso, tá? Então tem isso que é muito importante, mas também, Johnny, tem uma questão que acho que assim, a grande força e motora, propulsora, desculpa, das psicoterapias, né? E eu sei que você é um excelente psicoterapeuta, que é a nossa capacidade de resiliência, né? E a resiliência, pessoal, é uma palavrinha que está em moda, mas ela não é só uma palavrinha bonita que está em moda, não, tá? Ela olha só, gente, a nossa capacidade de ressignificar e sair mais fortalecido diante das adversidades da vida. Se eu estiver errada, você me corrige, doutor Ah, João Borgino. certíssima, certíssima. Fantástico. Fantástico. É exatamente isso. É a nossa maior tolerância às frustrações. Exatamente, exatamente. E eu acho que é daí que vem essa diferença que você está falando. Por que que um tolera, o outro não? Por que que para uma pessoa é ok, tranquilo e para outra não? Por que que um tem transtorno de ansiedade e outro não, né? E isso, gente, é uma coisa super complexa que envolve fatores aí biológicos, genéticos, a suscetibilidade de cada um, mas também a nossa capacidade de lidar com todas essas adversidades e a nossa capacidade de responder, por exemplo, a uma intervenção como a psicoterapia, né? Porque a psicoterapia é um momento onde você consegue, eu sou uma super fã, faço há 20 anos, não me chama de maluca não, hein? Não, eu conheço faz tempo. Tá? Eu conheço antes da psicoterapia. Pois é, pois é. Mas eu melhorei bastante depois de tanta terapia. Sou uma super... Sou uma super fã. E eu acho que é justamente isso. Acho que Epa, acho que deu. A P caiu. Espera aí que ela já volta então. Espera aí, vamos chamar ela aqui de novo. P, chama de novo que você caiu. Vamos lá. Enquanto isso, deixa eu ver se ela está chamando aqui de novo para entrar. Ah, chamou. Aqui de novo para entrar. Vamos ver aqui. Pronto, ela já vai entrar. De novo.
Alô, alô, Olá! voltou. A internet não aguentou tanta sabedoria, Johnny. A gente está muito Tá vendo? cientista, Não suporta não é? nosso poder mental. Nós estamos demais, nós estamos demais. Nossos amigos da faculdade devem estar dando salto desse tamanho, não devem estar acreditando, Não tão mesmo. Tô aqui né? falando um monte aqui. Tá chovendo pergunta aqui. Então, assim, por que que a terapia, por exemplo, tem um impacto na minha vida e uma diferente na sua, entendeu? Isso vai muito na linha da resiliência, assim, na nossa capacidade, né, de superar esses obstáculos, as adversidades da vida. Eu acho que é por aí. E aí a gente tem uma coisa interessante, pessoal. Vocês lembram que eu falei lá atrás do hipotálamo, que ele é o grande maestro da história toda da ansiedade, né? Então a gente tem o hipotálamo. E lembra que a gente falou do filho malcriado que dá problema adolescente, que é a amígdala? A amígdala, né? A amígdala. Otorrinos não é a amígdala na garganta, tá? Pois é, a Jusona aí, tá aí já achando que é a amígdala da garganta, pois é, ela já quer operar, pois é. Já quer tirar fora, porque elas adoram arrancar tudo. Amígdalectomia, pois é, não. É a amígdala cerebral, pessoal, aqui é ciência, tá? Aqui é ciência. Isso, é a amígdala que tá lá meio são núcleos no meio do cérebro. Por favor. Então, a amígdala, que é esse filho aí malcriado, ele modula o hipotálamo, tá? Ele modula essas reações. Então, por isso que a gente fala que a amígdala é quando começa realmente, é o grande receptor aí de todos os nossos estressores. Muito bem. Poxa, Ana, o que a gente pode fazer então para melhorar isso? Porque a minha amígdala é doidona. A minha amígdala, ela é rebelde. Arranca a amígdala fora. Exatamente. Chama Pois o é, eu não posso chamar o otorrino ou chamar o neurocirurgião e ir lá e arrancar minha amígdala, né? Exato. Eu, por exemplo, sou hiperreativa aos fatores estressores e tal. Eu era. Mas muito eu fui modulando, muito por conta da terapia. E aí que eu quero chegar, como que a gente faz isso? Olha só, pessoal, que coisa linda e mágica da neurociência. Apesar dessa rebeldia da amígdala e do hipotálamo, nós temos uma área cerebral que se chama córtex pré-frontal, tá? A gente tem um monte de área no cérebro importante, mas talvez aquela que é o nosso xodozinho, né, dos neurologistas e dos psiquiatras comportamentais é o córtex pré-frontal. É verdade ou mentira, Dr. Johnny? Principalmente o dorso lateral esquerdo. Nossa, mas tá demais, meu Deus do céu. Eu não quis ser assim tão profunda para não, sabe, para não assustar o pessoal que está assistindo a gente numa terça-noite, mas você está querendo me humilhar. Eu já estou percebendo. Pelo amor de Deus. Eu vou começar a falar umas palavras difíceis aqui, eu vou te pôr no chinelo. Tá bom? Porque daí vou te ninguém pôr vai no conseguir entender chinelo. nada. Não, tô brincando, pessoal, não fujam da live, tá? Que foi por uma favor, brincadeira. Nós vamos usar agora uma linguagem. Pois é. Mais acessível. Mais fácil, exatamente. Então, a gente tem o córtex pré-frontal, que ele, pessoal, ele que coloca ordem no chiqueiro. Ele chega e fala assim para a amígdala e para o hipotálamo: ó, pessoal, vamos parar de bagunça, tá certo? Aqui tem dono, aqui tem alguém que pensa nessa zona toda, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente ganha sabedoria, quando a gente ganha resiliência, quando a gente vai percebendo que a gente pode se comportar de uma forma diferente perante as situações, quando a gente faz uma boa psicoterapia, a gente faz com que o córtex pré-frontal desenvolva a neuroplasticidade que eu falei lá no começo e vai fortalecendo esses axônios para a amígdala, que vão inibindo a amígdala. Então, o córtex pré-frontal, ele vai conseguindo ter um controle maior sobre as nossas emoções. Ó, que legal. Acho isso lindo, maravilhoso e é fantástico mesmo. Então, quer dizer que isso aí tem a ver com poda sináptica, aquela coisa, né, de fazer melhores conexões, né? Exatamente. E de a gente criar, tipo, Antes, a gente nasce com uma estrada esburacada, vamos dizer assim, entre uma coisa e outra, e a gente vai tornando isso numa highway, né? Então, assim, porque na amígdala que, se eu não me engano, estão lá, ela é impulsiva, né? A amígdala é impulsiva, das respostas impulsivas, dos desejos imediatos, né? E muito rápidas, é tudo automático, né? E tudo automático.
Tanto que um indivíduo mimado, ou que tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Ou Uhum, psicopata, que é um impulsivo muito forte, tem edema de uhum. amígdala, né? Quer dizer, tem aquela amígdala grandona, Exato, exato, né? exato. E E o a gente foi córtex conhecendo tudo elétrico. isso. Como é que a gente sabe, né? Da amígdala, do hipotálamo, do hipocampo, do córtex pré-frontal? Porque, pessoal, pelos estudos que foram pelos estudos atuais, principalmente de neuroimagem funcional. Então, a gente coloca o paciente, né, os cientistas colocam o paciente lá no aparelho de ressonância funcional e, através dos estímulos, eles vão vendo que lugarzinho lá do cérebro que vai acendendo a luz. E é por isso que a gente sabe tudo isso que a gente está aqui falando para vocês. É como se fosse um cinema é um cinema que vendo acontecendo ali, né? Quer dizer, é o exame dinâmico, né? Como se fosse o Exatamente. de filtração, né? A ressonância magnética funcional. Exatamente. E aí, através disso, através desse controle do córtex pré-frontal com a amígdala e hipotálamo, é justamente o que você falou. Através dessas duas plasticidades, né? A plasticidade sináptica, que vai ficando fortalecida essas sinapses, e a plasticidade estrutural, né? A plasticidade que vai realmente fazendo novas conexões e vai ganhando corpo, né? Esses axônios vão ficando aí bem musculosos, bem bombados. Bombados. Bom, não adianta tomar testosterona, viu, galera? Não adianta, não Não adianta. adianta. Nem creatinina, nem essas pirocas. E deixa eu te perguntar uma coisa que para a gente encaixar aqui em tempos covidianos, né? Uhum, É, o Covid, além daquela coisa que você explicou a parte da interação entre a nossa parte afetiva, emocional. Isso é minha cachorra que jogou, tá? Que acabou de jogar aqui, tá muito louca aqui do meu lado. tá bom. Ela acabou de jogar isso aqui em cima de mim, né? Ela quer brincar, né? Ela quer brincar bem nessa Agora hora. não pode. Assim, você quer fazer live, cachorro late, criança chora, todo mundo berra, Claro, é uma coisa, né? lógico, lógico. Olha, agora ela tá pulando aqui, veja só. Ai, Jesus. Então, desse jeito, Tem né? que ser É casa, você, Johnny. é casa para louco mesmo, né? Então assim, Adoro. além daquela questão que você estava explicando muito bem explicado, por sinal, da nossa questão afetiva, que mexe com nessa parte neurológica afetiva ligada à nossa imunidade, ou seja, Uhum, nesses tempos de Covid, uhum. o Covid causa alguma lesão neuronal e alguma lesão cerebral? Tem alguma coisa a ver? Olha, você sabe, Johnny, que tá saindo trabalho pra caramba. Muitos trabalhos, que assim, é um vírus novo, né, para o mundo científico e acadêmico, mas tem saído muita coisa. E eu vou falar então aqui, pessoal, sobre as coisas que mais que mais estão relacionadas à parte neurológica com o Covid, tá? O que mais tem chamado a atenção é o AVC, tá? Infelizmente, a gente tem visto uma quantidade de AVC acima da média, principalmente AVCs em jovens, tá? E isso tem acontecido, tem uma suposição aí de que seja pelos distúrbios de coagulação, os mesmos distúrbios de Uhum. coagulação que causam, né, os tromboembolismos pulmonares, renais e tal, estão causando AVC também, tá? Principalmente pacientes que não tinham fator de risco antes. Outras doenças que têm sido observadas. Trombose venosa cerebral. A gente tem visto uma dor de cabeça. Acabou de sair um artigo na Headache, que é a maior revista científica de cefaleia mundial. Acabou de sair, faz 3 dias, falando justamente. Eles estudaram um número grande de pacientes com Covid e viram que tinha acho que mais de 3.000 pacientes no universo que eles estudaram com uma cefaleia persistente, uma cefaleia que durava até 2, 3 semanas, tá? Não sei, você Eu parece tive, que teve, né? eu tive assim, do começo ao fim, dor de cabeça. Você fala, Uhum. direto, 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 Pois é, então direto. a gente tem visto então muita cefaleia. Tem aquelas coisas que são neurológicas, né? E também do otorrino, que é a anosmia, né? A perda do paladar e do Isso. olfato. Isso é mais no início dos sintomas. Mas então, assim, de uma forma. Tem um monte de doença neurológica, tá? Cada hora sai uma coisa. Então, Guillain-Barré tem dado bastante, tem dado meningite, encefalite pelo Covid, um monte de doença chata neurológica, que é mais assim técnica, mas de uma forma geral, AVC e cefaleia.
Então tem dado muito com o Covid, infelizmente. Tanto é que você sabe que mudaram os protocolos de atendimento de AVC por conta da pandemia. Isso começou na Espanha e aí foi Espanha, depois Itália, depois Nova York. Então é assim, o paciente chega com AVC, a gente quando vai fazer a tomografia de crânio, mesmo que ele não tenha sintoma, ele já faz de tórax junto, sabe? Porque a gente tem observado... Em tempos de Covid, você já Exato. joga uma hipótese, né? Ó, a Rô Petrilho. Oi, Rô, linda. Também a sinusites como infecção secundária ao Covid, verdade. Sinusite, meningite e encefalite, verdade. Porque sobe a fibrosa aqui, né? Vai e consegue passar a barreira hematocefálica, né? Quer dizer, passa para o cérebro, né? Exatamente, exatamente. Como uma sinusite qualquer pode virar uma meningite se maltratada, né? E se você tiver uma facilidade de passar aqui, ó. A gente tem uma comunicação aqui, viu? Entre nariz e cérebro, muito que é como se fosse a película, as meninges que protegem, vamos dizer assim, né? Que fazem uma barreira. E uma bactéria, um vírus pode passar, né? Das nossas doenças nasais, de via aérea superior. E o Covid é mais uma, né? Johnny, você tá muito engraçado se mexendo desse jeito com o cachorro. Que ela tá, sabe que ela tá? Ela tá puxando o brinquedinho e me chacoalhando. Olha só que tá o cachorro. É porque você tá chacoalhando. Olha só, ela tá com esse brinquedo aqui, me puxando e ela fica enlouquecida. Eu largo, ela volta com o brinquedo na minha mão. Eu não tenho ninguém para me socorrer aqui nesse momento. Cadê a Júlia? Tá fazendo janta. Tá cuidando das pequenas ali, que senão ferrou. Excelente. Agora vamos a uma fase de perguntas. O povo quer saber. Ótimo. O povo quer saber. Então, a Angélica Santos, 2205, ela botou uma pergunta interessante aqui, que é o seguinte: o álcool impacta em questões de ansiedade? Olha, essa é uma pergunta mais para o Dr. Johnny, né? Para o João Borzino. Parte neurológica, sim, sem dúvida nenhuma. O álcool, pessoal, essas conexões todas que eu falei, né? Hipotálamo, amígdala, a circuitaria da liberação de adrenalina e cortisol. Com o álcool, tudo isso fica muito mais exacerbado, isso fica potencializado, tá? Então, por exemplo, se você já tem um transtorno de ansiedade, de pânico, um transtorno obsessivo-compulsivo e você enche a cara, você com certeza... Pode até ser que naquela hora da embriaguez, você fique aí mais soltinho, tal, mais tranquilo, dorme, tá bom. Mas no dia seguinte, com certeza, você vai ter um rebote, uma piora importante. E como é importante, né, a gente pegar o paciente que está com qualquer sintoma neuropsiquiátrico e já tirar o álcool e fazer dormir. Já melhora em muito a vida do indivíduo, né? Porque exatamente. Bem dormido e sem... Bem dormido. Bem dormido. E sem a intoxicação alcoólica, que é um depressor do sistema nervoso central, né? Muito. Que diminui a neuroplasticidade, que diminui o fator de regeneração sináptico, que diminui toda essa nhaca toda, que causa realmente lesão, que vai causar lesão, vai matar neurônio mesmo, e matando o neurônio não vai voltar. Exato. Não, e aquilo que você falou, né? Assim, a gente... e você sabe... Você sabe, mas as pessoas que estão assistindo a gente, infelizmente com a pandemia, a gente tem aumentado muito com a quarentena a quantidade de pessoas fazendo abuso de álcool, né? Isso tem um monte de trabalho saindo assim, tá assustador. A ponto de ter aumentado, inclusive, o índice de violência doméstica, assim, uma coisa bem feia mesmo. O que facilita o cara já largar umas bolachas em todo mundo, mas... assim, você vê, eu vejo os pacientes falando que estão fazendo videobar com os amigos. Então, quer dizer, além das lives sertanejas, né? Que eu acho aquilo o fim. Não, eu adoro sertanejo, Não, eu já detesto, acho que é uma música que faz mal. Não, eu gosto de sertanejo. Eu sou velha, né, Johnny? Eu não vou entregar, porque eu já te falei. Você com esse cabelo branco aí... Eu gosto de Chitãozinho e Chororó, exatamente. Eu canto Evidências, assim, tomando uma taça de vinho, morrendo de chorar. Exato. Então, mas Evidências é do José Augusto, tá? Ai, meu Deus do céu, tá bom. Eu acredito porque você é músico, então você pode me corrigir. Não, e porque eu sou fã do José. José Augusto fez Evidências, né?
Foi ele que... Ele compôs várias músicas que as pessoas cantam por aí, mas tá na Aham. boca de outros cantores. Depois a gente fala só sobre o José Augusto, Tá tá? Que bom, vai então ser a gente tem lá as fantástica. evidências e tal, que a gente adora, mas essas lives atuais aí, com a molecada enchendo a cara na televisão, assim, pessoal, sem falso moralismo, né, assim, a gente também toma nossa cervejinha, nosso vinho, eu e o Johnny, Sim, com moderação, mas tá sendo um abuso absurdo, porque tem muito adolescente, eu fico ouvindo, assim, aqui no meu prédio, assim, tem uns adolescentes que a hora que tá passando essas lives, parece que o cara tá numa rave, só que o problema é que tem live tá, todo dia. E aí a tá. molecada grita e com certeza tá enchendo a cara também, né? Com Eu tenho filhas em casa que gostam da música, minhas filhas, infelizmente, tocam essas músicas, elas gostam, elas querem ouvir, e aí vê lá o cantor cheio de... Pô, não é legal, né? Não é legal. Mas as pessoas estão desequilibradas no geral e procuram, né? Aí é a amígdala impulsiva procurando um escape para a dor que ela está sentindo, né? Exato. Então, ó lá, ó, vamos, ó. A Cris Barbosa está dizendo o seguinte aqui, ó. Tenho fibromialgia e nessa época parei todas as atividades físicas. Fazia hidroterapia, acupuntura, caminhada. Daí estou tendo muitas crises de ansiedade. Uhum. Poderia dar algumas dicas para melhorar essa ansiedade? Ela pergunta. Tá. Então, legal a pergunta dela. É Cris, né? Legal a pergunta da Cris. E assim, Cris né? Barbosa, é isso. A gente tem, Cris, e todo mundo que está vendo a gente tem lá o cortisol, lembra que eu falei? O excesso de cortisol do estresse, por si só, ele já causa baixa imunidade, distúrbio de sono, dor crônica, tá? Então, para quem tem doenças de dor crônica, como enxaqueca, cefaleia crônica, fibromialgia, qualquer situação de estresse, você já vai ter mais dor, e você deve saber bem disso, e todo mundo que está aqui assistindo a gente também. Então, quem tem enxaqueca e tem um dia desgraçado no trabalho, vai ter mais dor, não tem jeito. Bom, então isso já está também bem definido que o estresse vai piorar as dores, tá? E aí você vê que ela fala que ela tinha um mecanismo de colocar isso na balança, né? De aliviar esses sintomas, que é a atividade física. A atividade física, lá no comecinho eu estava falando para vocês da neuroplasticidade, né? De que forma a gente consegue fazer com que o nosso córtex pré-frontal ele seja mais efetivo no controle aí dessas nossas emoções automáticas, essas coisas malucas que fogem do controle. E uma das formas de fazer o nosso córtex pré-frontal ganhar robustez nesse controle é através da atividade física. Então, a atividade física, ela favorece as novas conexões, né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma leitura de um livro incrível de desenvolvimento pessoal e eu estou me tornando uma pessoa diferente, eu estou assistindo aí todas as lives do Dr. Borzino no YouTube, eu estou entendendo, eu estou achando que eu estou no caminho certo, eu estou fazendo um curso legal de autoajuda, eu estou num caminho legal. Então, os meus neurônios eles começam a ficar ali oriçados para se fortalecerem. Mas, se eu não estou dormindo bem, se eu não estou fazendo atividade física, se eu estou comendo um monte de abobrinha, abobrinha não, abobrinha é ótimo. Eu estou comendo um monte de tranqueira. Falando abobrinha, comendo Abobrinha é abobrinha, ótimo. fazendo coisas que a gente abobrinha, né? Se eu estou comendo um monte de tranqueira, eu não estou dando combustível para os meus neurônios se fortalecerem, fortalecer a plasticidade neuronal, tá? Então, para eu controlar a minha ansiedade, eu preciso fazer essas coisas que eu estou falando. Então, apesar de você não estar conseguindo ir à academia, ir à hidroginástica, enfim, você vai precisar substituir essas atividades. Dentro de casa, fazendo algum tipo de atividade física, a gente tem aulas online muito bacanas acontecendo, aulas de ginástica funcional, aulas de yoga, aulas de pilates, enfim, que tem funcionado. Claro que não é o ideal, mas eu adoro ir no CrossFit. Ok, mas não dá. Então você pega Mas uma não tem. corda... Você pega uma corda e pula a corda em casa. Paciência, é o que tem para hoje, né? Exatamente. Vamos saber nos adaptar a essa realidade, exatamente. Então, dormir, né? A questão de dormir bem.
é super importante manter a rotina de sono. Então, acordar sempre na mesma hora, dormir sempre na mesma hora, não ficar tirando cochilos ao longo do dia, sair da cama, tirar o pijama, sair desse marasmo de, porque eu tô na quarentena, eu fico no sofá o dia todo vendo Netflix, sabe? Isso não ajuda, né? Isso faz com que o teu ciclo sono-vigília, ele fica doidão. Ele não sabe se é hora de dormir, se é hora de acordar, a liberação de hormônios fica toda bagunçada. Então, isso também é um problema. Então, cuide do teu sono, faça uma atividade física, faça meditação. Meditação é uma excelente ferramenta, né? Para o autocontrole, para respirar melhor e tal, e se alimente bem. Dessa forma, assim, talvez você não fique totalmente 100% como na tua rotina normal, Cris, quando você fazia atividade física, mas certamente você vai ter um alívio desses sintomas. Isso, é aquela versão, não dá pra gente querer demais agora, né? Se a gente conseguir ter um controle melhor das coisas, já tá bom, né? Porque afinal de contas estamos em todos em sofrimento, A gente né? tem que ser flexível, né? Tem que ser flexível e saber assim, se a gente souber dimensionar o que é bom para aquele momento, tá bom, quer dizer, porque isso vira mais um estressor, né, P? Assim, eu me preocupar em não estar ansioso vira motivo de eu estar Exato. estressado. Então, Perfeito. a gente vai ter um estressinho que vai estar rolando meio elétrico pra gente e não adianta criar mais ansiedade em cima disso. Então, deixa essa coisa rolar também, né? E eu acho que é importante a gente reconhecer que está ansioso, né? E Isso. permitir, e se permitir falar, legal, hoje eu tô ruim, eu tô ansioso, não tô legal. Que nem eu tenho uns pacientinhos super simples que falam assim, eu tô com o meu sistema bem nervoso, Sistema bem nervoso, é o sistema nervoso. o O meu meu sistema sistema tá bem nervoso tá me nervoso. tratando mal. Isso, meu sistema tá Né? bem nervoso, tá irritado. E é isso, assim. E aí, entendeu isso, reconheceu isso, aí entra a nossa capacidade de resiliência, de ressignificar e aprender com isso e fazer de novo diferente. Isso, e lembrar da transitoriedade disso tudo, né? Que vai passar. Amanhã é outro dia. E a gente oscila mesmo nessas épocas, né? Exatamente, Vai exatamente. passar. A gente tem que ser mais flexível, né? Tem Não que ser tem mais jeito. flexível. Se positivizar não é uma coisa de autoajuda. Positivizar o pensamento é ajudar o cérebro a ter mais motivação, né? Exato, e isso, Sim. pessoal, não é conversa fiada, isso não é conversa para boi dormir, né? De livrinho de Não, autoajuda, não é, não. Lembra olha que que a gente carinho estava falando. da cachorra. Lembra que. Ai, você é terrível. A gente falando lá, né, da neuroplasticidade, do córtex pré-frontal com a amígdala, tudo que a gente está falando, né, de aumentar a robustez dessas sinapses, dessas conexões, passam por um momento de você ser mais proativo, de você ser mais otimista, de você ser mais positivo, né? Então não é baboseira isso não, tá? Isso tem comprovação científica. Ó, a Ju mandou pra gente aqui, nem vem com essas histórias. Eu tô rindo dela. Ela tá achando que a nossa amígdala é a da garganta, não é não. E olha aqui, tem uma outra pergunta aqui. Doutores, medicamentos para tratar depressão podem, após o tratamento, dificultar demonstração de emoções? Após o tratamento? Ela está colocando assim, ó. Ela diz, doutores, medicamentos para tratar depressão podem, após terminar o tratamento, dificultar a demonstração de emoções? Olha, enquanto assim, como é que funciona tudo isso que a gente está falando, né? Ansiedade, alterações nessa linha, tem alguns neurotransmissores que estão envolvidos, né? Principalmente a serotonina, a dopamina, né? E a noradrenalina, né? São os neurotransmissores aí mais envolvidos. Tem vários outros, mas esses são os principais. Quando a gente toma uma medicação, e esses neurotransmissores, eles estão ligados à nossa sensação de medo, de raiva, de tristeza, de alegria, né? E quando a gente toma uma medicação, a gente está modulando esses neurotransmissores. Então, porque uns estão um pouquinho em falta, outros estão
em excesso, né? Então, se um está em falta, as crianças estão fazendo bagunça aí, né? Então, já tá me zoando aqui. Lindas. Ah, Se eu tenho neurotransmissores, alguns em falta, outros em excesso, os antidepressivos, eles vêm para colocar ordem aí, colocar um pouquinho cada coisa na sua caixinha. Pois bem, da mesma forma que o antidepressivo, ele consegue nos ajudar a diminuir aquilo que está em excesso, ele também pode reduzir um pouco a nossa coisa imediata. Tá me faltando a palavra agora. a nossa resposta imediata. É como se te anestesiasse mais, é como te diminuísse a empatia pelos outros. Isso. A palavra daqui a pouco vem. Mas ele diminui um pouquinho assim essa coisa mais impulsiva, mais automática. Então, você pode sim estar respondendo um pouquinho, sei lá, de repente você assistiria um filme e, nossa, choraria litros, né? Aí você assiste o filme com antidepressivo e talvez você, sim, ficou emocionada, mas você não chorou tanto, né? Então, isso eu observo, isso pode acontecer. É isso mesmo, Johnny? É isso mesmo, porque assim, principalmente a serotonina é algo que te leva a uma estabilidade maior. E os estudos mostram que a serotonina, ela diminui a empatia pela dor alheia. Que isso, no início de um tratamento para a depressão, é melhor, porque isso te melhora também, porque diminui a sua... Porque o indivíduo deprimido, ele está muito ligado e polarizado às dores. Então, no início isso é muito bom. Depois ele sente que é meio anestesiado, foi o que você falou. Ele não tem uma resposta que ele teria normalmente a alguma coisa que faria ele chorar, porque ele está mais estabilizado. Exato. Agora a pergunta... ao normal dele. Agora, a pergunta que veio, né, que é após o tratamento, quer dizer, a pessoa tirou o antidepressivo, aí não, aí tudo volta ao normal. Aí não, aí ela vai poder, ela não fica sequelada por causa disso. Sim, não tem nenhum tipo de sequela, exato. Pelo contrário, ela vai o antidepressivo deu um upgrade porque quando ela está deprimida, ela baixa a quantidade de serotonina, principalmente, que ela está produzindo. E é só dar esse upgrade para ajudar essa pessoa, é como se fosse... o analgésico para ela fazer a fisioterapia melhor, que é a psicoterapia. Exato, né? exatamente. Para ela render melhor naquilo. Não é o que... remédio não ensina nada para ninguém, né? Exato, exatamente. Não ensina comportamento para ninguém, né? Eu costumo falar que o remédio, ele é o que a gente precisa usar para poder ter uma boa psicoterapia efetiva, assim. Ele é como se fosse o analgésico enquanto eu faço a psicoterapia, assim. Eu enxergo muito assim. O analgésico para você fazer uma... Quem vai melhorar... Quem precisa, por exemplo, fazer uma boa, como é que chama? Fisioterapia, se tiver sob o analgésico, vai evoluir mais rápido, né? Porque exatamente. Tanta dor. É a mesma coisa. Exato. Né? Agora, só para a gente terminar a nossa história aqui, que está sendo fantástica hoje, eu quero que você deixe um recado para esse povo todo aí sobre a importância da neurologia, a importância da sua área, ou seja, o que você quiser dizer. Só um segundo. Dá para vocês ficarem quietas aí, por favor, que a barulheira tá grande aqui? Tem que dar bronca. Tem que dar bronca ao vivo. Ai, você é ótimo. Né? Não dá, porque isso aqui virou mais. Isso aqui é coisa de louco. Mas, por favor... Isso é home office. Esse é o home office. Isso é home office de verdade. Minha mulher apareceu ali e fez uma cara pra mim que... Ai, tadinha da Júlia. As minhas já são um pouquinho maiores, elas estão com 8 anos, Johnny, então elas estão lá trancadas no quarto e ficam sem reclamar. E você consegue, tá? Isso, elas já ficam, estão com 8 aninhos, as suas vão crescer, pode deixar. A Mida tá mandando mais aqui. Tá mandando. Então, vamos lá. Pessoal, a primeira coisa que eu queria falar, então, em primeiro lugar, agradecer demais esse espaço do Johnny, que é um querido amigo, o Dr. Borzino, super conhecido aí de todo mundo que está aqui. Eu sou fã dele e sei o trabalho incrível que ele faz, porque eu acho que conscientizar as pessoas sobre saúde mental, Johnny, o que você faz e com a linguagem que você tem, a forma como você acessa as pessoas, eu acho isso, assim, uma utilidade pública. Assim. Acho que todo mundo devia se inscrever no teu canal sempre,
porque o jeito que você fala das coisas é de uma forma muito tranquila, muito fácil, você desmistifica a saúde mental, né? E a saúde mental tem tudo a ver com neurologia, né? Todas as doenças neurológicas, elas têm uma interface muito grande com a psiquiatria, com a saúde mental, né? Então, é isso, assim, eu acho que a gente precisa desmistificar, eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa se cuidar cada vez mais. Antes da pandemia, a gente já precisava. Agora, depois dessa quarentena, que está todo mundo aí meio maluquinho, todo mundo de home office, a cachorra pulando na orelha, né, Johnny? Todo mundo está vivenciando uma situação, ela tem que falar tchau pra gente. Todo mundo vivenciando aí situações novas, difíceis. Eu acho que agora, mais ainda, a gente tem que se cuidar, a gente tem que ir, sim, todo mundo para psicoterapia. Eu acho que, assim que possível, cuidar da nossa saúde mental, se observar. E é isso, assim, eu queria agradecer só. E quem quiser me seguir no Instagram, enfim, no YouTube. E é isso. Obrigada, querido. Eu queria deixar um beijo para todos os nossos amigos que estão aqui seguindo a gente, os nossos amigos em comum que ficaram aqui com a gente. E obrigada. Nossa, e eu que tenho que agradecer. E agradecer você que está aí buscando esse mesmo caminho, né? De fazer esse mesmo serviço, né? De trazer a mente ligada à tua área e a tua área que se funde, né? Que tem essa coisa com a neuropsiquiatria, etc e tal. E está trazendo mais luz com uma linguagem também excepcional para as pessoas, né? Que você começou esse trabalho agora há pouco tempo e está indo muito bem. Eu vou aprender com o Dr. Johnny, vocês vão ver só. Mas você já está indo muito bem. Daqui a pouco eu passo a perna nele. Eu vou chegar lá no pânico, vou arrancar ele pelo cangote, vou falar, sai daí que agora sou eu. Não. Eles vão amar. Eu tenho que comer muito arroz com feijão, amigo. Mas muito. Eles vão amar, porque eles adoram uma bagunça. Ali é coisa louca. Tô brincando. E agradecer você por estar entrando nesse caminho também, porque a gente tem que trazer luz à saúde mental das pessoas, porque existe muito preconceito ainda nesse século XXI. E vamos acabando, senão eu também vou perder para não conseguir colocar no IGTV, que depois a gente se troca aqui, tá? Obrigada, querido. Beijo, fica com Deus. Manda beijão aí em todo mundo em casa. Tá todo mundo aqui mandando beijo. O Ricardo e as crianças estão lá no quarto. Então manda beijo. Ricardo, as crianças, beijo. Tchau pra vocês. Fica tchau, com tchau, Deus, tchau. Beijo, valeu. E a Pipa tá muito louca aqui, ó. Parece um cavalo louco. Tá. Adorei, tchau. Manda ela pra terapia. Tchau.